Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 42 A Ilha de Portos. O encontro do frio, da escuridão e os perigos da ilha. A forte tormenta que caía no exterior da gruta diminuiu sua intensidade gradualmente. O anoitecer aproximou-se devagar. Com um pouco de fome, Artongel sacou de dentro de uma pequena bolsa de couro algumas provisões que carregava desde Brava Margem. O humano alimentou-se de uma porção de pão e ofertou ao companheiro de viagem um pouco de sua comida. Surpreso com a generosidade do humano, Azihur recusou o alimento do humano. Afinal, a refeição de um dragão era mais complexa do que um pequeno pedaço de pão feito por humanos. Muito obrigado, Artongel, mas fique com sua comida, pois você parece estar com mais fome do que eu, recusou o dragão, gentilmente. Além disso, parece que ela é pequena demais para suprir sua fome e a minha. Olhe para mim, sou um dragão. Artongel percebeu que a pequena porção de sua comida para o dragão seria o equivalente a uma ínfima migalha para si mesmo. Lamentavelmente, a comida era pouca. O dragão reconheceu a bondade na atitude do humano, e isso tornou Artongel ainda mais admirável aos olhos de Azihur. Não bastasse ser bravo e corajoso, o humano também demonstrava ter um caráter muito nobre. Como a chuva havia diminuído drasticamente, Azihur decidiu sair da gruta em busca de seu próprio alimento, antes que prosseguissem com a viagem. Dragões são carnívoros e alimentam-se de animais de médio e grande porte. Carneiros da montanha, javalis e antílopes fazem parte de suas refeições cotidianas. Bastava a ele uma só refeição e estaria saciado por mais um bom tempo. Tanto o dragão quanto o humano perceberam que a jornada realizada era diferente de todas que já haviam realizado antes. Nesta, os dois desconhecidos estavam criando um forte laço de admiração um com o outro. Era uma sensação mútua e muito verdadeira, a amizade entre um humano e um dragão, algo tão difícil de acreditar que pudesse ocorrer. Azihur caminhou até a entrada da gruta e alçou o voo. Antes de partir, alertou Artongel que não demoraria muito, pois os dragões são rápidos e implacáveis predadores durante uma caçada. A presa de um dragão não tem chance alguma de fuga. Embora os humanos tenham adotado a caça como uma importante atividade de seu povo, em Nosgor não há melhor caçador do que um dragão. O dragão voou em torno da colina onde havia se abrigado com Artongel e não avistou sinal nenhum de animais. A região não indicava resquício algum de vida selvagem, o que era muito estranho. Àquela hora, ao anoitecer, alguma fera haveria de sair de sua toca para caçar, mas não havia nada, nem presas, nem predadores. Azihur voou então para um grupo de colinas mais altas e mais distantes de onde iniciou sua busca. Lá do alto, ele poderia visualizar melhor toda a área daquele local. No entanto, o dragão foi surpreendido. Ao alçar voo para o alto do céu, a chuva já escassa permitiu que a visibilidade fosse vasta. Ele contemplou toda a região e percebeu
que haviam se alojado em uma grande ilha. Era a Ilha de Portos. Adiante, nas colinas mais altas, para onde se dirigia, Azihur percebeu sinais de vida no local. Contudo, não eram animais. Havia uma pequena cabana no topo da mais alta colina, e na cabana, uma chaminé expelia uma densa fumaça branca. No entorno da pequena casa, um vasto e belo jardim estendia-se até onde a visão não alcançava. No topo do entorno rochoso, o dragão pousou e permaneceu. Observou toda a área e percebeu uma movimentação na singela casa de madeira. Uma mulher saiu para o exterior da cabana. Ela era alta e esbelta. Carregava consigo um objeto que emanava luz. O dragão não estava acostumado com objetos humanos, mas, ao que tudo indicava, a mulher humana manuseava um lampião. Azihur pairou imóvel no topo da colina, feito uma estátua, apenas analisando o comportamento da mulher. De uma forma incrível e, simultaneamente, inesperada, a mulher fez com que o feixe de luz se estendesse alguns metros adiante de onde estava. O dragão admirou-se com a manipulação da mulher. Possivelmente ela é uma maga, pensou Azihur. E sim, ele estava correto. Éurea era uma bruxa, uma das mais poderosas e sábias de Nosgor. Utilizando-se de sua varinha mágica, a bruxa projetou a luz do lampião adiante para que se comportasse como a luz de um farol, apontando ao longe, para longas distâncias. Azihur permaneceu inerte, pois o feixe de luz mágico parecia estar procurando por algo ou por alguém. O dragão deveria evitar qualquer movimento em falso. Ele poderia ser visto pela mulher. A luz mágica da bruxa correu pelo jardim e subiu a encosta das colinas ao redor. Aquela magia luminosa não podia sentir odores, mas, para Azihur, o feixe brilhante parecia estar farejando seu cheiro. O dragão manteve-se inerte por mais algum tempo, e sua silhueta muito lembrava o formato draconiano das rochas da Colina dos Dragões, em Nosgard. As asas entreabertas em riste, na posição de um imponente dragão. A luz aproximava-se lentamente e Azihur tentou ser o mais rápido e sorrateiro que poderia. Saltou do pico, onde permaneceu, e mergulhou na escuridão, sem bater suas asas, apenas planando. O sumiço da grande silhueta de dragão no topo da colina foi o suficiente para que a bruxa notasse algo diferente no local. Azihur voou em torno da colina que esteve e partiu rapidamente para a gruta onde ele havia deixado o Artongel. O humano precisava saber de sua recente descoberta. Ao alcançar a gruta, ainda um pouco ofegante, Azihur procurou por Artongel, porém não o encontrou. O dragão ficou aflito pela segurança de seu amigo humano. E se a tal maga possuía adeptos e eles capturaram Artongel? E se eles tivessem invadido o território dessas pessoas? Por onde andaria Artongel? Muitas indagações, muitas aflições. Azihur saiu da gruta preocupado, voou pela encosta da colina até encontrar o vale. Lá, em meio à escuridão do poente, encontrou Artongel, caminhando entre as rochas, rumando em direção da colina onde estavam o imenso jardim e a casa com a chaminé, de onde a mulher havia saído. Artongel!
bradou o dragão atônito. Espere! O indivíduo de vestes escarlates parou, assustado com a aflição na voz do dragão. Sua intenção foi sair da gruta para caminhar, pois estava entediado após voar montado nas costas de Azihur por tanto tempo. Há quase 2 dias ele não caminhava. Suas pernas lhe incomodavam. Ele precisava andar, ao menos um pouco. O que foi, Azihur? Disse o humano, parado em meio ao vale. Que bom que está bem. Fiquei preocupado. Revelou o dragão, acalmando-se. Vi uma mulher lá adiante, no alto daquela colina. Motivado pela curiosidade, Artongel voltou-se para a direção em que Azihur indicou. O humano, então, reparou na fumaça proveniente da colina em questão. Como era essa mulher, Azihur? O que mais há naquele local? Indagou o filho de Elgar, curioso. Não posso descrevê-la em detalhes, pois havia uma penumbra, informou Azihur, solícito. Mas percebi que pode conjurar magia. Ela projetou um feixe de luz que iluminou todo o local. O que pude perceber é uma cabana de madeira e um imenso e florido jardim, que se inicia logo adiante, na base da colina. Pensativo, Artongel observou a região à sua volta e refletiu sobre as informações descritas por Azihur. A ideia de uma mulher próxima a um jardim, capaz de conjurar magia, lhe soava familiar. Porém, o humano não conseguia recordar-se de mais detalhes. Você sabe me dizer em que região de Goregard estamos, Azihur? Indagou o Artongel, ainda tentando localizar-se. Ah, sim, esqueci de informar. Nós ainda não alcançamos o continente, revelou o dragão. Em minha saída da gruta, reparei que estamos na ilha de Portos. Portos. Era essa a palavra que restava para Artongel associar suas lembranças aos fatos. Uma mulher em um jardim conjurando magia na ilha de Portos. Deveria ser uma bruxa góriga. Entretanto, o humano ficou duvidoso de tais informações. Afinal, a história das irmãs bruxas não era apenas uma fábula? Se verdade fosse, os dois poderiam estar correndo perigo, pois a antiga lenda dizia que muitas pessoas que olharam as górigas nos olhos tornaram-se estátuas de pedra. Com a noite ficando mais escura, Artongel resolveu que a atitude mais adequada a tomar era voltar com Azihur para a gruta e aguardar a aurora. Entretanto, em sua mente, a curiosidade sobre a mulher maga começava a lhe deixar inquieto. E se, na calada da noite, ele fizesse uma visita sorrateira até a cabana da tal mulher? Artongel preferiu não comentar para Azihur, pois o dragão, provavelmente, o impediria de realizar tal feito. Em sua caminhada pelo local, Artongel recordou-se de uma antiga técnica muito utilizada por seu pai, quando saíam em longas caçadas. Era notável que, em noites frias, o fogo era essencial para que ficassem aquecidos e protegidos de feras selvagens. A técnica consistia na obtenção de fogo. Utilizando-se de 2 pequenos pedaços de madeira, provavelmente algum galho que achara no caminho, Artongel começou a fazer movimentos repetidos de um galho contra o outro, a fim de gerar uma fagulha e, a partir dela, criar uma fogueira. Azihur, admirado,
observou o procedimento o tempo todo. Decidiu ficar calado para não atrapalhar Artongel, pois não fazia ideia do que o humano estava fazendo. A tarefa de Artongel perdurou por longos minutos, até ele obter sucesso em sua empreitada. Uma mínima fagulha originou-se da fricção repetida dos galhos e começou a queimar algumas folhas de árvores secas que ele havia trazido junto consigo. "O quê?" esbravejou Azihur. "Como isso é possível? Um humano é capaz de produzir fogo e eu não?" O dragão ficou apreensivo ao perceber o grande feito de Artongel. A dupla teria uma fogueira na gruta aquela noite, e tudo graças a um humano que criou o fogo, e não ele, um dragão. Azihur tentou encarar da melhor forma possível tal fato. Contudo, o orgulho, típico de sua raça, começou a se manifestar. "Isto é terrível! Sou uma vergonha para minha raça!" reclamou Azihur. "Acalme-se, amigo", disse Artongel, tentando tranquilizar o dragão. "Não pense você que criei esta técnica do nada e simplesmente fiz nascer o fogo, assim, de uma hora para outra. Este procedimento é secular, da época em que nossas existências não eram nem cogitadas. Este recurso de obtenção do fogo é dos primórdios do mundo, quando os povos pisaram pela primeira vez em Nosgor. Os senhores anões foram os criadores da técnica, e eles passaram seu conhecimento a meu pai e outros anciões. E meu pai passou a meus irmãos e a mim. Esta ciência e saber é muito antigo, meu amigo. E quando falamos em antigo, estou mencionando indiretamente a palavra tempo. E com isso, meu caro, quero lhe dizer que tudo, absolutamente tudo, tem um tempo para acontecer." O dragão, antes inquieto, amansou-se diante das palavras de Artongel e das chamas dançantes da fogueira criada pelo humano. Azihur percebeu que estava afoito e ansioso e aceitou a necessidade de se acalmar. Outrora, ele escutara de seus pais e outros dragões anciões algo parecido. Sua aflição e perturbação eram dispensáveis, pois ele adquirir seu poder de fogo é algo tão óbvio quanto a vinda do sol após a tempestade. "Perdoe meu comportamento, caro Artongel", lamentou o dragão, ainda assimilando a situação. "Não me sinto digno de acompanhá-lo. Você denota maior clareza e sabedoria sobre a vida e tudo mais. Penso que devo voltar a Nosgard e você deve prosseguir sem mim." "Do que está falando, Azihur?" questionou o humano, um pouco ríspido. "Se você acredita que por ainda não cuspir fogo, sua dignidade não está à altura de minha companhia, lamento, caro amigo, mas você está completamente equivocado. Olhe para nós. Sou um humano e você é um dragão. Quando você poderia imaginar a existência deste laço que construímos? Não pense que sou melhor que você. Apenas estou mais lúcido. Você está abalado, ansiando por algo que necessita unicamente de paciência." A visão de Azihur, antes turva pela aflição, foi gradualmente se tornando nítida novamente. A tranquilidade transmitida por Artongel era imensa. O dragão contemplou de uma maneira diferente a situação em que se encontravam e compreendeu o propósito de sua reunião com o humano. Ele precisava melhorar sua calma
para esperar por aquilo que tarda, ou simplesmente ainda não era a hora de acontecer. Você está mais que certo, Artongel, respondeu Azihur com serenidade na voz. Preciso ficar tranquilo e esperar. Devo parar com esse imediatismo. Descansemos. Tentarei adormecer, nem que seja um pouco. O ruído da fogueira me faz bem. Está bem, meu amigo, disse Artongel. Descanse, mas saiba que eu não estou mais que certo. E você, tampouco, está errado. Na vida não há certo ou errado. Há apenas pontos de vista diferentes. Agora descanse. Amanhã será um novo e belo dia, mesmo que volte a chover. Azihur deitou próximo da fogueira e fechou os olhos, ainda refletindo sobre as breves palavras de sabedoria que lhe foram transmitidas. O dragão sentiu-se melhor consigo mesmo e aumentou sua estima pelo humano. Aquele era um indivíduo admirável. Azihur orgulhou-se de estar em sua companhia. E então adormeceu. Quanto a Artongel, ele continuava sentindo-se incrivelmente bem por estar na companhia de um dragão. Independente do que acontecesse no futuro, o filho de Elgar estava realizado de ter vivido aquela aventura até o momento. Embora as aflições de Azihur abalassem seu comportamento, Artongel mantinha-se confiante no dragão. Afinal, a amizade entre os dois seria de vital importância para a conclusão de seus objetivos. As folhas secas de árvore que Artongel havia trazido consigo foram de grande valia. Elas serviram como combustível da fogueira. Elas crepitavam com insistência, enquanto uma fina fumaça cinzenta erguia-se em direção ao teto da gruta e era soprada para fora, além da entrada. O humano deitou-se do lado oposto ao do dragão, com a intenção de dormir e descansar. Entretanto, Artongel estava curioso sobre a identidade da tal mulher descrita por Azihur. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar apenas no estalar da fogueira. Contudo, não conseguia parar de pensar em sair sorrateiramente e ir até a colina além do vale. Artongel espiou, com os olhos semicerrados, a fogueira uma vez mais. Ele observou que as folhas secas não seriam suficientes para manter a fogueira acesa a noite toda. Então, silenciosamente, o humano pôs-se de pé e decidiu sair gruta fora em busca de mais combustível para a fogueira. E por que não, para averiguar a misteriosa mulher? Azihur está exausto, provavelmente dormirá a noite toda. Foi o que pensou Artongel. O humano apanhou apenas o arco e a aljava de flechas, com um pequeno galho que usaria de tocha para iluminar seu caminho em meio à escuridão. Furtivamente, Artongel caminhou pela gruta, até alcançar a entrada, e partiu colina abaixo, em direção ao vale, e em seguida, rumo à colina onde havia uma cabana e um imenso jardim, segundo a descrição de Azihur. A região da ilha de Portos era bastante tranquila à noite. Não havia grandes animais selvagens. Em 2 momentos, Artongel teve a impressão de ter escutado algum animal pequeno se arrastando em meio aos arbustos por aqui e acolá. Nada que pudesse preocupá-lo. Além disso, sua curiosidade e coragem seriam maiores que qualquer fera que pudesse cruzar seu caminho. Aliás, Artongel estava munido de seu arco, e isso bastava. O corajoso filho de Elgar
caminhou um longo trecho na noite da ilha até alcançar o ponto em que Azihur o encontrou e informou sobre a misteriosa mulher. Ao longe, ele avistou, com o auxílio do luar, a silhueta da colina e no topo mais distante dela, a cabana com a chaminé. Seria mesmo aquela casa a morada das bruxas górigas? Qualquer fosse a resposta, Artongel não titubeou. Ele empunhou a tocha de fogo firmemente e prosseguiu. Ao se aproximar da base da colina, Artongel contemplou o jardim narrado por Azihur. Era, realmente, um jardim imenso. Ele iniciava na base da colina e se estendia rumo ao topo, até onde a visão não mais alcançava. Artongel prosseguiu. No local que parecia ser a entrada do jardim, uma placa de madeira chamou sua atenção. O filho de Elgar estendeu a tocha até a placa e leu a seguinte inscrição: O Jardim das Góregas. Badale o sino para solicitar sua entrada ou junte-se aos outros. Ao lado da placa, um pequeno poste, também de madeira, continha um pequeno sino amarrado em sua extremidade superior. Sim, aquele era o Jardim das Bruxas Góregas. Agora Artongel tinha certeza. Embora, em seu pensamento, ele continuasse desconfiado. E se for alguma zombaria de habitantes que ainda vivem aqui? Pensou o humano. O que eles querem dizer com ou junte-se aos outros? Indagou Artongel a si mesmo, em tom de sussurro. O filho de Elgar adiantou-se e adentrou o misterioso local. Foi então que ele percebeu algo que não pudera ter contemplado à distância. Inúmeras figuras humanas esculpidas em pedra. Mais uma vez, a fábula das bruxas góregas resssonou em sua mente. Dizem que elas transformam todos os que as enxergam em pedra, ou será que são pessoas que elas tocam? Pensou Artongel, duvidoso do que acontecia aos infortunados que se deparavam com as bruxas. De qualquer maneira, fossem esculturas de pedra com aparências humanas, fossem pessoas transformadas em estátuas, Artongel não recuaria. O jardim, observado de mais perto, era belo e, ao mesmo tempo, assustador. A diversidade de plantas era incrível, e isso era a parte bela do local. Em contrapartida, as diversas figuras humanas, alastradas por todo o ambiente, ofertavam uma melancolia ao cenário. Havia plantas de extrema beleza, outras de variedades de cores e formatos, sem mencionar algumas de tamanhos desproporcionais. Havia uma flor em especial que chamou bastante a atenção de Artongel. Era do tamanho da cabeça de um ser humano adulto e tinha uma coloração semelhante às suas vestes. Era um escarlate vivo, como se fosse colorida com sangue. Mal sabia o filho de Elgar que aquela flor se chamava bulbo sangrento. Artongel seguiu colina acima, rumo à cabana de madeira. Sua intenção era saciar sua curiosidade e desvendar o mistério acerca do local. Afinal, as bruxas góregas viviam naquele lugar realmente? Gradualmente, a figura da cabana foi tomando forma em meio à escuridão da noite. Artongel aproximou-se lenta e calmamente, planejando uma rota de fuga, caso as coisas complicassem. Afinal, se a cabana era a morada das góregas, ele estava enfrentando um grande perigo, pois poderia ser transformado em pedra em um simples piscar de olhos.
antes mesmo que pudesse pensar em algum plano razoável, Artongel foi surpreendido por uma sonora voz provinda de alguns arbustos às suas costas. Ora, ora! Este veio mais longe do que todos os outros. Artongel ponderou virar, contudo, temeu deparar-se com a bruxa e não mais viver para contar sua aventura. Ele, então, pensou em sacar seu arco, uma flecha em cada um dos olhos da mulher, e seus problemas estariam resolvidos. Estariam? Não posso atacá-la. A fábula narra a história de 3 irmãs bruxas. Ou seja, ataco uma, as outras 2 estão à espreita e me atacam depois. Pensou o filho de Elgar, felizmente. Inúmeros pensamentos possuíram a mente de Artongel. Ele bem poderia fechar os olhos, virar-se e conversar. Em contraponto, a bruxa poderia não desejar conversa naquela noite. Ele era um intruso insensato que adentrara seus domínios. Por outro lado, ele poderia explicar estar perdido e procurava por ajuda. No entanto, se precisasse de ajuda, realmente, ele teria tocado o sino, como informado na placa, na entrada do jardim. E então, quanto tempo daremos a ele? Questionou uma segunda voz, mais suave, oriunda da esquerda de Artongel. O que é isso? Além de transformar suas vítimas em estátuas de pedra, elas ainda fazem zombarias e jogos com a vida da pessoa? Quanta crueldade! Pensou Artongel, ainda procurando uma forma de se safar da situação complicada em que se encontrava. Ele cerrou os olhos com força e aguardou, esperançoso de uma brecha para uma possível fuga. A aflição e o pavor começaram a percorrer pelo corpo de Artongel, que permanecia parado, imóvel feito uma estátua, porém ainda de carne e osso. O desespero aumentou à medida que ele ouviu os passos das bruxas aproximando-se lentamente. Ouço apenas 2 pessoas. Onde está a terceira? Percebeu o filho de Elgar, com seus sentidos aguçados de caçador. Então, de súbito, Artongel recebeu o toque de uma mão em seu ombro. Era como se a terceira irmã estivesse ali, diante dele, o tempo todo, e ele não percebeu nada. Este é diferente? Disse a bruxa diante de Artongel, com uma voz sedutora, como se fosse a noite clamando pelo sono. Ele é valente e forte. Vejam, ele está onde nenhum intruso jamais esteve. Este destemido homem deve ter alguma história para nos contar. A mão da bruxa desceu pelo ombro de Artongel até alcançar sua mão. Ele sentiu o toque da bruxa e pôde, com sua mão, tocar na mão da bruxa. O filho de Elgar percebeu que a mão era lisa e suave, como uma jovem donzela. A imagem de uma bruxa velha e horripilante se desfez em sua mente. Elas estão há centenas de anos nesta ilha e têm essa pele tão jovem. Não estou entendendo mais nada. Pensou Artongel, antes de ser surpreendido uma vez mais naquela noite. Um forte soprar de ventos se iniciou. Ao menos, de olhos fechados e apenas usando a audição, foi o que Artongel concluiu. Aos poucos, o ruído foi aumentando. E então, o filho de Elgar compreendeu do que se tratava. O intenso som se aproximando era o bater das asas de Azihur. Artongel! Bradou o dragão, desesperado, antes de passar planando rapidamente sobre as cabeças dos indivíduos próximos da cabana. Mas o que é isso? Disse uma das mulheres,
parecendo irritada. Quanta audácia desse lagarto voador! Antes mesmo que pudesse pensar em realizar alguma ação, Artongel ouviu o disparo de magias e explosões no ar. O som das asas de Azihur prosseguiu. Logo, Artongel presumiu que seu amigo dragão não foi atingido. Em seguida, Azihur investiu contra as bruxas. Artongel sentiu o vôo do dragão em sua direção, uma vez mais. Então, a única coisa que lhe veio em mente foi gritar um aviso ao amigo. Não olhe nos olhos delas, Azihur! O dragão seguiu o alerta do humano e voltou sua visão para longe de onde estavam as mulheres. Entretanto, ele estava em meio a um vôo ofensivo e não poderia, nem conseguiria, recuar. O som do impacto foi grande. Artongel não foi corajoso o bastante para abrir os olhos e contemplar o cenário à sua volta. Então, após um breve silêncio, o filho de Elgar escutou o regozijo das bruxas. A sonora voz, a primeira que se manifestara, riu intensamente, até lhe faltar ar. Este exemplar nós não possuímos, disse a segunda voz, satisfeita. Temos humanos, elfos, anões, mas dragões não. Artongel também percebeu que o ruído das asas de Azihur se cessou. O dragão deveria ter sido atingido por algum disparo mágico das bruxas e foi derrubado. O que ele poderia fazer? Vamos, Azihur! Bradou o humano, com o intento de avaliar a situação do dragão. Levante-se! Nenhuma resposta foi obtida, a não ser mais um riso frenético da primeira irmã, a da voz alta. Estaria o dragão petrificado? Seria este o destino de Artongel, acabar petrificado em meio a um jardim de bruxas amaldiçoadas? Havia chegado o final da vida do filho de Elgar? Lentamente, Artongel abriu os olhos e fitou apenas o chão. Contemplou um vulto à sua frente. Era a bruxa de voz sedutora e pele jovem. Voltou sua visão para o solo de suas costas e sentiu a presença de outra bruxa à sua esquerda, e a terceira atrás dele. Além da terceira bruxa, estava o imenso corpo de Azihur, inerte, imóvel, mas ainda de carne e osso. Aparentemente, o dragão estava vivo. Em um piscar de olhos, tudo aconteceu. Azihur pôs-se de pé, de olhos fechados, bradando para que Artongel corresse. O humano não teve outra opção, senão seguir a sugestão do dragão. Ele correu em direção à entrada do jardim. As irmãs não tiveram tempo de impedi-lo, pois estavam distraídas com o dragão. Azihur, então, deparou-se com seu momento de apogeu. Do fundo de seu peito, uma gigantesca baforada de fogo nasceu e foi disparada na direção das bruxas. As três mal tiveram tempo de reagir contra o fulgor flamejante emitido pelo dragão. Apenas conjuraram escudos mágicos translúcidos para abrigarem-se das chamas. Contudo, suas vestes acabaram parcialmente chamuscadas. Azihur, de forma rápida e precisa, alçou o vôo e apanhou Artongel em sua desesperada corrida. Os dois conseguiram fugir. Sãos, salvos e com uma interessante história a ser contada. Estamos muito frouxas, disse Élria, a dona da voz sonora, para as irmãs bruxas. Esta é a segunda vez que deixamos intrusos partirem. Estes dois tinham algo diferente, disse Esten, a irmã de voz suave. Sim,
respondeu Medos, a dona da voz sedutora. Eles têm uma ligação muito forte. Fim do capítulo 42.